O título da nossa mensagem é Uma vez remido, portanto, temente. Nós vamos meditar aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. E esta carta nos diz o seguinte: lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Aqui o apóstolo Pedro, ele traz a memória na mente daqueles que foram alcançados pela graça, dos remidos de Deus. E ele o faz dizendo: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram. Ou seja, vocês oram a Ele, sabendo quem de fato Ele é. E, portanto, vocês o conhecem. Podemos aqui, então, mediante tudo isso que Pedro aqui nos fala, podemos parafrasear a fala de Pedro dizendo assim: uma vez que vocês oram a Deus e sabem que Ele é o Pai Celestial e Santo, saibam também que Ele é juiz e que pelo fato de ter-lhes dado o favor de conhecê-lo por meio da fé no seu Filho, e isso por puro amor e misericórdia, em absoluto lhes tratarão de forma indulgente e vivam suas vidas com temor. Afinal, como Pai que Ele é, haverá de disciplinar todo e qualquer filho desobediente. Então, pelo fato de fazermos parte da família de Deus, e isso é um maravilhoso e sublime privilégio. Então não podemos e não devemos acreditar de forma presunçosa e arrogante que os nossos atos de desobediência haverão de alguma forma passar em branco e sem a devida disciplina ante os olhos oniscientes do Senhor. Os olhos que nos veem por dentro, os olhos que nos conhecem no nosso interior e nos conhecem de uma forma tal que nem mesmo nós temos a capacidade de nos conhecermos. Então, por misericórdia e graça, temos agora uma comunhão com Deus, quando antes nós vivíamos completamente ao contrário de uma comunhão, nós vivíamos separados dele. Mas esse favor que foi nos concedido, essa graça maravilhosa, essa rica graça, ela não pode passar, o fato de termos sido privilegiados com essa graça, isso não pode nos trazer à mente o entendimento que esse amor glorioso de Deus por todos nós, de forma imerecida, isso venha nos licenciar a vivermos de forma irresponsável quanto ao nosso estilo de vida cristã.
Assim, diante do que aqui falamos, eu quero junto com vocês verificar 3 motivos pelos quais devemos, como salvos, como remidos, ter uma vida e uma vida temente a Deus. E o primeiro motivo que nos leva a ter essa vida de temor ao Senhor é o juízo de Deus. O versículo 17 diz: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações, por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes nessa terra, como peregrinos, como estrangeiros, como passageiros. Porque os remidos do Senhor não são cidadãos terrenos, mundanos. Os remidos do Senhor são cidadãos celestiais. Então o temor a que Pedro aqui se refere implica que havemos de ter plena consciência que aquele a quem chamamos de Pai, Ele é também o mesmo que julga de forma completamente imparcial o procedimento na vida de cada um de seus filhos. Não importa quem seja, Ele julga. Portanto, o mesmo Deus que julga é o mesmo que é Pai de todos quantos foram adotados em Cristo Jesus. O temor que os cristãos devem ter por Deus não pode ser aquele temor cheio de muito terror, né? Um temor aterrorizante, tal como uma vítima possa ter diante do seu carrasco, do seu algoz. O temor do cristão por Deus, ou seja, pelo seu Pai, é um temor por respeito, é um temor por amor, é um temor por gratidão, e a gratidão de ser muitíssimo amado. O temor que nós cristãos devemos ter por Deus não é como, volto a dizer, como esse medo do castigo, de ser castigado, mas deve ser um amor, e deve ser um amor mediante esse temor, justamente por não sermos castigados como deveríamos ser, como pecadores que somos. O castigo da condenação. Se há alguma relação desse temor com um sentimento de medo, se é isso que nós sentimos e por isso tememos, se tem a ver com algum medo que tenhamos, essa relação só pode ser, então, por um medo só. E esse medo é o medo de ofender, é o medo de decepcionar, é o medo de envergonhar pelo testemunho, de entristecer aquele que em nada merece que dessa forma venhamos proceder. Esse deve ser nosso medo. O medo de sermos instrumentos de vergonha do Senhor. A adoração não se resume, queridos, ao que fazemos nos cultos de domingo, nem no de oração, ou qualquer que seja o culto. A adoração não se resume a isso, não é simplesmente isso. Não é essa reunião. Não deixa de ser uma adoração.
Mas isso não é tudo. A adoração é quando vivemos uma vida de obediência. É quando lutamos por isso. É quando choramos por isso. Porque sem obediência, sem essa vontade de andar com Deus, sem essa vontade de estar na sua presença, sem essa vontade de ter medo de envergonhá-lo, de decepcioná-lo, de ofendê-lo, não há, em hipótese alguma, adoração. Inexiste. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz isso. Quando ele fala lá em João, capítulo 14, versículo 15. E ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Nós precisamos nos lembrar que o Deus a quem chamamos de Pai é o mesmo que é também juiz. Ele julga. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, o texto diz assim: pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e terrível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele não é corrompido. Essa imparcialidade de Deus no julgar das obras reflete que com Ele não há favoritismo, não tem favorito diante dos olhos de Deus, seja quem for. Seja pastor ou o mais simples membro de uma igreja. Seja ele algum oficial da igreja ou não. Não há favoritismo. Ele julga por igual. Diante dos olhos de Deus não tem ninguém maior e menor. Portanto, podemos entender aqui que os cristãos estão sendo completamente observados por Deus, por suas posturas e condutas, e dessa forma julgados e disciplinados, independente de quem sejam, independente do seu histórico de vida cristã. Não importa. Aí eu volto de novo a dizer, eu acho que quando se diz que Deus me julgue, não tem ideia disso. Não tem ideia de um Deus que lhe observa, que observa as nossas vidas, que observa as nossas posturas, que observa as nossas condutas. E por tudo isso irá nos julgar e nos disciplinar, independente de quem eu ou você venha a ser. O pastor Warren Wiersbe, ele diz sobre isso o seguinte, ele fala o seguinte: anos de obediência não compram uma hora de desobediência. Ah, mas Senhor, eu fiz isso, eu venho para a igreja, eu prego, eu pastoreio uma igreja, eu apacento suas ovelhas. Senhor, eu oro, eu sou dirigente, eu sou missionário, eu sou missionária.
o fato de todas essas coisas acontecerem. Eu saio para evangelizar, não vai encobrir nenhum ponto da minha e da sua vida que vá de encontro à vontade dele. Não é uma balança, onde a gente bota algumas coisas que a gente faz, que agrada ao Senhor, e bota outras que não faz. O pecado pesa mais do que tudo isso, se for assim. Se é dessa forma que nós pensamos, que o fato de eu fazer algumas coisas boas, isso vai me eximir da responsabilidade de outras. Com isso eu vou comprar a Deus, porque eu sou dizimista, eu compro a Deus. Deus não é corrupto, Deus não é igual a nós. Então, o fato de eu pensar dessa forma, isso quer dizer o seguinte, que os meus erros, os meus pecados que eu faço, que estão em desacordo com a vontade de Deus, que são exatamente os pecados inconfessos. Isso vai pesar profundamente se acaso tiver essa balança. Por mais coisas boas que eu faço. A coisa não vai pesar tanto no momento em que eu o confesso. A coisa não vai pesar tanto no momento em que aquele que sonda os corações entende que dentro de um coração, desse coração, há um coração contrito, choroso, um coração que sofre por ter magoado o Deus da sua vida, por ter entristecido o coração do seu Deus. Aí é até diferente. Mas nem por isso ele deixa de julgar. Como eu falei outro dia, aquilo que o homem planta, ele colhe. O que a gente ainda tem de bom nas nossas vidas, a única coisa de fato que a gente tem de boa nas nossas vidas, de excelente, de sublime, é esse Deus. Porque ainda que errando e tendo as consequências dos nossos erros, mas Ele não nos dá segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui, mas nem por isso passa o pano, passa a mão. O cristão, ele teme, mas ele teme por reverência e respeito. Nunca, jamais por medo do castigo. Quanto ao castigo, o cristão que teme por reverência e respeito, ele diz, eu mereço. Eu mereço, Senhor, só faz o seguinte. Só não tira de mim o teu espírito. Só não tira de mim a alegria da minha salvação. O cristão teme a Deus porque o ama, e o ama porque antes ele o amou. O temor a Deus de um cristão é o medo de desagradá-lo. E este medo é a contrapartida por amá-lo. Segundo motivo. O segundo motivo para temermos ao Senhor é quanto à grande salvação em Cristo Jesus. O versículo 18, 19 e 20 diz,
pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Então, um cristão, antes de sua conversão, ele caminhava em sua vida segundo os preceitos desse mundo, segundo a filosofia desse mundo. O seu falar, o seu pensar e o seu agir eram completamente vazios, tanto quanto os conceitos deste mundo, que em nada preenche o vazio da alma de um ser humano. E é somente pelo sangue de Jesus, só e somente só, que o pecador é redimido, ou seja, que ele é resgatado, que ele é salvo da sua vida de escravidão, sob a subserviência do poder do pecado que existia sobre ele. O sangue de Jesus vertido na cruz, lá no Gólgota, é derramado para a salvação do pecador que nele tem fé. E assim, ocorrendo isso, ele é liberto da escravidão de Satanás. E aqui há um processo de resgate, e esse processo de resgate é por meio de um valor infinito. Um valor infinitamente mais precioso, como Pedro fala aqui, do que ouro e do que prata, do que qualquer e maior riqueza que possa existir nesse mundo. Nós sabemos que o ouro e a prata têm suas importâncias para o comércio. Entretanto, absolutamente nada podem fazer pela salvação do pobre miserável pecador. Nada. Você pode estar nadando em dinheiro. Você pode ter bens que você nem sabe quantos tem. Mas nada disso pode adquirir a nossa salvação. Por mais obras que eu e que você, que nós possamos ter, por mais religiosos que nós possamos ser, mas nada disso ou qualquer outra coisa poderá nos dar a condição de chegar ao céu, exceto através do precioso sangue de Jesus Cristo. É verdade. Aquele sangue vertido na cruz foi um sangue de um humano. Mas lembre-se, foi do Deus homem. O santo Deus homem. E, portanto, era um santo sangue. Na verdade, o sangue mais precioso e valioso que nunca e jamais foi derramado outro igual nesta terra. Querido, Jesus foi o Cordeiro Santo de Deus, que derramou seu sangue e que é poderoso para transformar e libertar o ser humano pecador. O apóstolo Pedro, ele diz no versículo 20, no comecinho, ele diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo. Ou seja, antes mesmo da criação de tudo, de todas as coisas. Jesus já era parte principal do projeto de salvação pelo ser humano pecador, lá na prancheta, no projeto de Deus em seu coração. O resgate do ser humano não foi algo que foi pensado de última hora.
O resgate do ser humano, a salvação do ser humano, não foi algo ocasional, fruto da coincidência, um tropeço. Mas o projeto de salvação do ser humano foi planejado desde a fundação do mundo. Querido, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto e sacrificado desde lá da eternidade, desde a fundação do mundo. Assim diz a palavra, Apocalipse 13, 18. No restante desse versículo 20, o apóstolo diz: mas agora nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de todos nós. Então Pedro, ao referir-se a Cristo como o Cordeiro sem mancha, como o Cordeiro sem defeito, ele quer trazer a lembrança em nossas mentes das celebrações da Páscoa do Antigo Testamento. Lembrando aqui a ocasião em que o anjo do Senhor, lá no Egito, quando passou por cima das casas, aonde os seus portais, os seus umbrais, tinham sido aspergidos, jogado nele o sangue do cordeiro que foi sacrificado naquele momento, e a exigência do Senhor pelo cordeiro é que fosse um cordeiro perfeito, sem mancha, perfeito. E portanto, naquele momento, no Egito, toda a casa marcada pelo sangue do cordeiro, ela era então poupada e liberta de sofrer o quê? A ira e o juízo de Deus. Na época Deus, me perdoe, mandou dizer ao seu povo que em nenhum momento esquecessem disso, que sempre lembrassem desse livramento que Deus deu àquele povo lá no Egito. Mas logo mais à frente, no Novo Testamento, essa celebração cumpriu-se na celebração da ceia do Senhor. Quando ali lembramos o derramamento do sangue de Jesus, e com qual propósito? Para a nossa salvação. Isto é, para a salvação somente daqueles que creem. Então, o que nos redime, o que nos resgata das cadeias escravizadoras do pecado, não é um ritual em si, como a ceia do Senhor, mas é o sangue de Jesus, que ele é infinitamente mais precioso que todo ouro e que toda prata. E assim Pedro nos chama a atenção, para que nós estejamos então prontos para agir, com os lombos cingidos. E para estarmos prontos para agir, é preciso que nós estejamos refletindo sobre o chamado de Deus a nós pecadores, a salvação por meio do sangue de Jesus. A reflexão prioritária, principal é essa. Nunca nos esquecer de quão maravilhosamente nós fomos favorecidos. Porque fazendo assim,
dessa forma, completamente cônscios, ou seja, convictos, certos dessa reflexão do que representa o derramado sangue do Cordeiro na cruz em nossas vidas. Então isso venha nos fazer buscar andar, não em conformidade com o mundo, mas como verdadeiros e legítimos salvos e remidos de Deus. E dessa forma andemos em obediência. Dessa forma andemos em santidade, ou seja, andemos como verdadeiros homens e mulheres tementes ao Senhor. Se analisarmos isso, se analisarmos esse motivo, mediante a grande salvação que encontramos, que recebemos em Cristo, eu e você não vai precisar de motivo nenhum mais para viver em temor ao Senhor, para buscar viver a vida que Ele quer que nós busquemos, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, para dizermos sim a Ele e não a mim mesmo. Se isso tiver de fato importância na minha e na sua vida, não tem perigo. No momento em que a gente disser não ao Senhor e sim a nós, haverá de ir lá na frente e nós refletirmos, se não na hora, melhor que seja. Mas haverá de lá na frente refletirmos sobre isso e nos entristecer profundamente, porque não fizemos o que é vontade de Deus e sim o que é a nossa vontade. E o terceiro e último motivo para sermos homens e mulheres que tememos ao Senhor é quanto à esperançosa e confiante fé em Deus. E o versículo 21 diz: por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Então Pedro, ele tem aqui a intenção de enfatizar muito mais ainda o privilégio dos salvos, dos que creem no nome do Senhor. E ele faz isso dizendo que é por meio dele, por meio do Senhor, é por meio de Jesus Cristo, que estes salvos creem em Deus Pai. E, portanto, porque agora através de Cristo creram em Deus, o Deus que planejou desde sempre a salvação deles, então nele, estes salvos, estes remidos, depositam toda a sua plena confiança. Ou seja, eles tornam-se daí em diante totalmente dependentes de Deus. E por quê? Porque confiam plenamente nele. Pois como disse Pedro, a fé e a esperança deles não está em absolutamente nada, não está em coisas, não estão em riquezas, não estão nesse mundo, não estão nas nossas posses, não está no nosso emprego, não está nos nossos empreendimentos, mas a confiança deles estão completamente em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque afinal, queridos, o Deus em que os salvos cristãos creem não é um ser abstrato e irreal. Não é um ser que não existe. A gente não vê, mas ele existe. Para quem conhece esse Senhor, sabe que é assim.
A fé verdadeira e salvífica é justamente essa. É a fé que crê para ver, e não que vê para crer. Nós podemos não vê-lo, mas uma coisa o remido sabe. Ele tem convicção desse, senão não é remido. Ele sabe que esse Deus é real, ele sabe que ele existe. E foi ele quem ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o glorificou. Portanto, meus irmãos, todos quantos têm a certeza da salvação, têm também motivos de sobra para nele depositarem a confiança de suas vidas. Quando Pedro fala porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória, Pedro aqui faz referência à ressurreição de Cristo, à sua ascensão ao céu, quando ele sobe aos céus, e também ao seu acolhimento com honra e com glória, onde ali encontra-se assentado ao lado do Deus Pai. Olha o que o evangelista Marcos fala, capítulo 16, versículo 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Romanos 8,34, olha o que o apóstolo Paulo fala. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Dando continuidade ao seu ministério, intercedendo por mim, por você, intercedendo por nós. E é por isso que Pedro afirma que os remidos do Senhor depositam sua fé e esperança em Deus. O apóstolo ele conclui com a ideia principal dos versículos 20 e 21. Ou seja, após já ter dito aos leitores de sua carta para que lutem por uma caminhada em vida santa, que vamos ver isso nos versículos 14 a 16, e dessa forma também temam o juízo, a disciplina de Deus, e não obstante, e diferente, tenham também, e de forma muito mais especial, profundo medo. Medo de quê? Medo de causar tristeza e desprazer a Deus quando o desobedece. Temos que lutar como remidos por uma caminhada de discipulado junto com o Senhor. Não é discipulado somente de intelectualidade, não. Não é ser cheio de teologia e nada de prática. Não adianta ortodoxia sem ortopraxia. Ortodoxia sem ortopraxia é farisaísmo, é hipocrisia. Não adianta você saber a Bíblia toda e ela não ser uma verdade em nossas vidas, não buscá-la para exercitar em nossas vidas. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Tem muita gente que ainda não sabe nada de teologia sistemática, nada, absolutamente nada. Até ali acolá. Não por má fé, sem dolo nenhum, mas só por ignorância, não diz nada. Mas se a gente olhar para a vida dele, vive muito mais obedecendo e alegrando o coração de Deus do que muito teólogo que tem por aí. Muito. Muito mais até do que nós.
São homens e mulheres, são servos, são irmãos, ignorantes, doutos, indoutos ainda, na fé, ignorantes ainda, não sabem muita coisa, não sabem às vezes nem ler. Como essa semana eu vi não sei quem me mandou, de um senhorzinho. Ele nem leu, aprendi a ler algumas coisas agora na Bíblia, tentando ler a Bíblia. Mas uma coisa ele diz: eu amo o Senhor da minha vida, e eu vivo para Ele, eu quero viver para Ele. Ele chorava por isso. Ele tinha a alegria de ter conhecido o Salvador da sua vida. Isso não quer dizer que a gente não tenha que conhecer, claro que sim. Conheçamos a palavra de Deus e sigamos a conhecê-la, porque cada vez mais que nós conhecermos e praticar essa palavra, cada vez mais vamos também conhecer o Deus dessa palavra. Mas sem prática, experiência zero. Zero. Tem gente que muitas vezes vai converter-se ao Senhor Jesus, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, eu fumava, não fumo mais. Eu adulterava, não adultero mais. E passa 25 anos. E aí, como foi? Qual é a tua experiência com Jesus? Como foi o teu testemunho? Aí eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. E não tem mais nada. Tem coisas que são maravilhosas na vida da gente. E as experiências máximas que nós temos com o Senhor é quando exatamente estamos saindo do seu caminho e Ele nos coloca de volta para Ele, e aí nós seguimos e experimentamos dessa grande experiência com o Senhor, de acertar de novo os nossos passos. Às vezes a gente vê muito em culto de oração abrir para testemunho. Aí eu quero dar um testemunho. O que foi? Eu estava desempregado, Deus me deu emprego. Aí o que foi mais? Eu estava doente, Deus me curou. Aí eu estava assim, eu não estou dizendo que isso Deus não possa fazer, não pode. Mas eu duvido. Eu até agora só escutei uma vez. Foi a missionária de Vanessa. Eu duvido, nunca vi, eu não sei se vocês viram, algum culto desse e a pessoa disse, rapaz, eu morria de amargura e de ódio por uma pessoa. Mas Deus tocou meu coração. E me deu a oportunidade de perdoar aquela pessoa que eu vivia olhando para ela de forma amarga. Aquela pessoa que eu queria mais é que ela morresse, que eu me vingasse dela. Mas o Senhor me corrigiu, o Senhor abriu meus olhos e o Senhor me mostrou o tamanho do seu perdão. Não consigo. Não tem. Esse tipo não tem. Eu estava acreditando mais em mim do que em Deus. Eu estava vivendo como um autossuficiente, como um soberbo, achando que eu sou o dono da obra. E Deus nos mostra, você não é. Esse testemunho não tem. Quase não tem. Quando Deus nos corrige e nos traz a sua palavra, e essa palavra fala fortemente aos nossos corações. Eu era egoísta, só pensava em mim mesmo. Eu não olhava para ninguém. Eu queria para mim, mas não dava a ninguém. Deus tocou meu coração e baixou minha crista e me fez ver que eu tenho que amar os meus irmãos assim como eu fui amado por Ele. Porque a palavra me disse que se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, a palavra diz que eu não amo o meu Deus, e eu amo o meu Deus. Testemunho assim não tem.
maior medo que nós temos que ter é o medo de entristecer o Senhor, de ofendê-lo e de envergonhá-lo. Pois afinal, foi por um alto preço que Deus nos salvou do pecado, quando Ele entregou o seu Filho unigênito naquela cruz. Ministério de louvor. Dessa forma, Pedro conclui trazendo às nossas memórias que o Deus a quem devemos temer como juiz é o mesmo Deus a quem devemos nos entregar confiantemente como Salvador de nossas vidas. Afinal, não foi ninguém, foi somente Ele quem projetou em seu misericordioso e amoroso coração o plano de salvação, e isso desde a fundação do mundo. E foi por isso, não foi por outra coisa, que Ele enviou seu Filho, por meio do qual venhamos crer nele, no Pai, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e também o glorificou. Assim sendo, se nós temos essa convicta compreensão dessas coisas, que venhamos colocar nossa esperança e confiança no Senhor, que venhamos colocar as nossas vidas em seus braços, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, meus irmãos. Mas Jesus, por sua morte, a morte dele, e morte vergonhosa de cruz, Ele nos livrou então da morte e da nossa morte. E porque Jesus ressuscitou, Ele também nos vivificou, dando-nos uma vida tão eterna quanto eterno é Ele. Veja o tamanho da bênção. Será que não temos motivos, se fomos de fato esses remidos do Senhor, de vivermos uma vida devota, temente e obediente a Ele, em lutarmos por isso? E eu encerro com o que eu partilhei com vocês no grupo. E se não viram, os que aqui estão, escutarão hoje. É uma citação de Wayne Grudem. E ele diz assim: o Deus a quem os cristãos temem também é o Deus em quem confiam para sempre. O Deus que desde a eternidade planejou e fez só o bem para eles. O Deus a quem você crê, como professa o cristão que você fala, que nós falamos, o Deus a quem nós devemos temer, Ele é também o Deus a quem devemos confiar e confiar sempre. E esse Deus é o Deus que desde a eternidade planejou para mim, para você, para nós, todo o bem do mundo, em especial a salvação de nossas vidas, a sua presença em nossas vidas eternamente. Amém? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe.
Ai.